Professora Valdiana Gomes, voltando agora para vocês com aula de literatura, pré-modernismo. Espero que vocês estejam bem, que já tenham tido a curiosidade de folhear o livro de português. E antes de adentrar, o nosso conteúdo programático, nosso primeiro conteúdo programático do ano, eu queria recitar uma poesia, do Augusto dos Anjos, um dos nossos autores, que está aí no livro de vocês na página 15, que vai ficar como indicação de leitura para vocês. E ele diz assim: a esperança. A esperança não murcha terceiro ano. Ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença. Voltam os sonhos nas asas da esperança. Muita gente infeliz terceiros anos, assim não pensa. No entanto, o mundo é uma ilusão completa. E não é esperança por sentença, esse laço que ao mundo nos manieta. Mocidade, portanto, ergue o teu grito, sirva-te a crença do fanal bendito. Salva-te a glória, no futuro avança, e eu que vivo atrelado ao desalento, talvez espero o fim do meu tormento, na voz da morte a me bradar, descansa. E a literatura, queridos alunos, ela tem esse encantamento, ela tem esse poder de nos envolver, mesmo que não seja um texto assim tão otimista, porque ele fala de morte, de descrença, ele fala de que apesar das dificuldades, a mocidade tem que ter essa esperança. É exatamente isso que eu começo a minha aula hoje com vocês, que mesmo diante dessa pandemia, de tantas mortes, de tantas desilusões, não vamos deixar morrer a nossa esperança. Acredite que através da educação você pode fazer a mudança tão necessária na sua vida, tá certo? Ah, professora, eu não gosto de português, eu não gosto de ler. Não vamos pensar assim. Você vai ser convidado a ler, você vai ser convidado a fazer as atividades, a pensar na língua portuguesa numa proposta libertadora para você, tá certo? E se algum tempo alguém, alguma situação lhe fez pensar assim, eu lhe convido a pensar diferente. Vamos inovar. Só não muda de ideia, gente, quem não tem ideia. Então vamos fazer com que as aulas de português elas possam ter um colorido diferente. Ah, professora, a senhora está distante, mas eis-me aqui, professora Valdiana Gomes, à disposição de vocês, para fazer desse ano letivo de 2021 um ano atípico mesmo, mas um ano em que a gente vai sim conseguir fazer a diferença na vida de cada um de vocês. E para nós, eu digo por mim, que venho de uma família humilde, onde eu só tive que estudar, pessoal, é o que eu desejo para vocês. Sem preguiça, sem comodismo. É preciso muita disciplina realmente para que você encare esse ano com a proposta e com a abordagem nova. Que vocês se vistam dessa vontade de querer mudar a vida, de não querer ser mais uma multidão, gente, mas de vencer pela educação. Nós, da Escola Júlia Alencar Fontenelle, nós acreditamos nisso, tá certo? Nossa diretora incentiva, nos busca inspirar nós, professores, para que a gente possa dar essa devolutiva para vocês. Então, nós aqui, vocês aí, todo mundo junto, fazendo com que 2021 seja um ano de realizações realmente. Então, vamos começar. Na aula de redação, eu pedia gentilmente que você organizasse seu caderno, na perspectiva de dividir as disciplinas. E a gente começa, pessoal, nesse primeiro momento, do ano de 2021, essa aula tão esperada, que vocês não aguentavam mais esperar, que estavam ansiosos, desejosos desse momento, para conhecer a professora, que eu ainda não havia sido professora de vocês, para saber desse conteúdo, se é difícil mesmo, porque é o conteúdo do ensino médio, terceiro ano. Então, a gente vem com a proposta do pré-modernismo. Então, a gente pega essa palavra aí, pré, que quer dizer que vem antes, Modernismo, 1902 a 1922. Perceba aí, 20 anos de um legado. E por incrível que pareça, pessoal, apesar de ter 20 anos, o pré-modernismo ele não é considerado uma escola literária, sabiam disso? Sabiam não, pois agora estão sabendo. E uma vez o Enem fez essa pergunta, viu? Se eu não me engano, em 2012, não lembro agora, se constituía como uma escola literária, mas não. Pré-modernismo, ele não é literário, ele é apenas um ensaio, ele é um movimento, tá certo? É uma fase de transição. Mas ele traz em si, pessoal, dados importantes. Ele faz a denúncia da realidade brasileira. Ele vem valorizar esse regionalismo. Ele tem um caráter documental. E ele vai nos querer ter, vocês viram pelo texto que eu citei, uma linguagem conservadora, tá certo?
Mas, professora, agora eu fiquei confuso. Se ela está dizendo, a gente veio do segundo ano, com todas as nossas escolas literárias, bem organizada cronologicamente, e agora você está dizendo que não é uma escola literária, e por que começa com ele? Justamente por isso. Porque ele é esse período, terceiro ano de transição entre as estéticas do século XIX e o modernismo, tá certo? Então, para a gente entender o modernismo, a gente vai ter que entender o que veio um pouco antes dele, que é o pré-modernismo. E o pré-modernismo não constitui uma estética literária, mas ele busca um novo caminho para a literatura brasileira. Ele vai usar a diversidade de temas e suas abordagens, e ele vai fazer esse sincretismo. E o que é esse sincretismo? Uma palavra tão usada no Enem, professora, anota aí na porta da sua geladeira. É uma mistura das escolas do século XIX, certo? Como ficar atento, né? O que o Enem vai me cobrar nessa perspectiva, professora? O que o Enem vai me cobrar dentro dessa variante de entender esse movimento literário, esse movimento que prega a denúncia social, a inovação da palavra, que vem mostrar o regionalismo, que vem mostrar as diferenças de pessoas, o que ele quer exatamente? Então, seus temas, eles voltam a questões sociais ao positivismo. Sua linguagem oscila entre rebuscamento e coloquialismo. Ao passo que ele vai trabalhar a linguagem formal, ele também vai trabalhar essas variantes da fala do ne, do é, do tá, do né, do má, tá aí, certo? Vambora, simbora. E durante o pré-modernismo, coexistiram tendências conservadoras e renovadoras, tá certo, terceiro ano? Por isso, o período envolve grande diversidade de autores e gêneros, tanto na prosa como na poesia. E você vai entender a prosa como texto em parágrafos, e você vai entender a poesia como texto em estrofes, tá certo? E aí, nesse momento, terceiro ano, que acontece uma redescoberta do Brasil. Um Brasil que não se conhecia, um Brasil do negro, do oprimido, do pobre, do homem, da mulher, certo? Surge, então, assim, como uma ponte para unir os conceitos prevalecentes do realismo e naturalismo, estão lembrados? Parnasianismo e do simbolismo. Foi uma ação organizada, nem um movimento, e por isso não deve ser encarado como fase. Aí, quais são esses principais temas, professor? Eu preciso elencar esses temas e entendê-los para poder me dar bem no Enem? Exatamente, alunos. A paisagem brasileira e o homem regional é um tema de fundo. Né? Foram duas preocupações dos escritores pré-modernistas. A denúncia da realidade brasileira, negando o Brasil romântico, do arrumadinho, bonitinho, idealizado. Tem fome, sim. Tem desigualdade, sim. Tem injustiça, sim. Tá certo? E vamos falar sobre isso. Os autores dessa época têm um novo olhar sobre a realidade brasileira, uma redescoberta do Brasil. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente não consegue vê-lo. Às vezes a gente dá uma outra olhada e consegue perceber aquilo que muitas vezes a gente não olha porque a gente olha apressado, né? Os autores trazem à tona tipos até então marginalizados pela literatura oficial, certo? Que, de uma certa forma, é de um caráter regionalista. Aí vai se dar a criação de personagens que vão mostrar um Brasil desconhecido sob o ponto de vista documental, no sentido de comentar o Brasil da época, tá bom? E por que estes autores são chamados pré-modernistas e não modernistas? Porque estes autores, terceiros anos, estão presos à linguagem, aos padrões do século XIX, tá certo? E vai se dar aí um movimento chamado de Semana de Arte Moderna. Aí nós vamos ter principais autores, né? Euclides da Cunha, né, que vai falar do Nordeste, vai tratar a região Nordeste, e ele vai se deter à miséria, à submissão religiosa, a esse tipo nordestino, franzino, raquítico, né, cabeça grande, né, nariz chato, né, com todos esses adjetivos que nos nomeiam. Aí a gente vai entender nessa obra Os Sertões, que é compreender e explicar o fato, né, do determinismo, da terra, do homem, da luta, né, numa linguagem diferente. A gente vai entender um pouco da biografia desse autor renomado, que ele foi um escritor, um poeta, um ensaísta, um jornalista, tá certo? Um sociólogo, um geógrafo, um poeta. Ocupou a 7ª cadeira na Academia Brasileira de Letras, publicou Os Sertões, seu clássico, um grande sucesso, que era dividido entre a terra, o homem e a luta, tá certo? Retratando essencialmente a vida, né, do nordestino, tá certo? Do cangaceiro. Aí nós temos José Bento Monteiro, que é Monteiro Lobato, conhecido por muitos de vocês, tá certo? Que teve, né? Ele defendia a vontade do que pensava sempre, defendendo a sua verdade, né?
em Ouro Pires, uma das suas obras, né, consagradas, aparece pela primeira vez a figura de Jeca Tatu, um personagem imortalizado na literatura brasileira que você precisa saber, né? Olha aí. Aí esse foco, né, na situação de miséria e abandono da cidade do interior. O Jeca Tatu, ele é a simbologia do caipira, né, que ele é ridicularizado pelos seus costumes, pelo seu modo de falar e a sua estrutura e sua linguagem tradicionais. Então, é um conservador do ponto de vista estético, artístico contra o modernismo, paranoia e modificação. Aí nós temos Lima Barreto, que foi escritor e jornalista, retratou a periferia do Rio de Janeiro, trabalhou incansavelmente, gente, para trabalhar contra o preconceito racial, né, os tipos humanos dos negros. Então, ele tinha essa literatura de denúncia. Professora, está muito rápido, a gente não está nem conseguindo acompanhar, está no livro de vocês, tá certo? Esses slides, eles são feitos, né, tirados, que eu vou deixar a indicação aqui de leitura para vocês, né? E nós temos aí uma das principais obras dele, que foi diferente de outros autores. Ele é um autor urbano, né, que vai enfocar os subúrbios cariocas, o mulato, tocador de viola, jornalista, pobre, a mocinha sonhadora, que traz à tona os tipos realmente marginalizados. Aí nós temos Graça Aranha, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, usou a região do Espírito Santo e o tema foi a adaptação dos imigrantes europeus, alemães, principalmente ao Brasil, e os humanos que ele fazia denúncia eram os imigrantes. Aí está aí principal, né? Graça Aranha, obra do seu livro, figura dos imigrantes. E nós temos Anjos, é um poeta que não se encaixa nos moldes literários terceiros anos, autor de uma poesia pessimista, mórbida, de imagens impactantes. Ele tem uma alma parnasiana, tá certo? Porque ele usa os sonetos, as métricas e a rima, tá certo? A terminologia científica dele, simbolista pela sua sonoridade, por isso que é difícil de prender, né, a sua obra. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera? Somente a ingratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Olha aí, gente, a força desse poema. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Né? Olha aí. Vejam aí, né, a força das palavras, a força, né, desse sentimento, dessa inovação da literatura, tá certo? Então, eu deixo aí como indicações para vocês, por favor. O pré-modernismo começa na página 14, observe essa imagem. Lá no Meet nós vamos fazer essas observações, tá certo? Aí eu gostaria que você lesse aí a página 15, tá certo? A página 17, com os autores que tem Augusto dos Anjos, Lima Barreto e Monteiro Lobato. Vamos fazer essa leitura com calma, uma leitura crítica, se atentando aos fatos que foram comentados aqui por mim, tá certo? Não mais é isso. Desejo para vocês, né, a certeza de termos um bom estudo mesmo, tá certo? Que vocês possam, né, serem disciplinados para estudar e fazer toda essa diferença na vida de vocês, tá certo? Então, a gente se despede, né, da nossa videoaula de hoje com muito carinho, com o sentimento que eu vou confiar que vocês vão seguir as minhas orientações e, posteriormente, nós vamos encaminhar as atividades referente a esse conteúdo, tá bom? Esquece de dar like, a joinha, assiste a nossa videoaula. Um abraço carinhoso e até uma outra oportunidade.